O Mundo Agora. Crônica de política internacional com Flávio Aguiar. Eleição alemã. A oposição quer situação e vice-versa. Se há uma coisa que a maioria do eleitorado alemão dá sinais de apreciar, é a estabilidade no governo. Essa maioria é avessa a guinadas bruscas, ou mesmo a guinadas de qualquer espécie. Se comparássemos um candidato com um motorista de automóvel, o pior que ele pode propor para ter sucesso é fazer um cavalo de pau. De preferência que se proponha, no máximo, a fazer pequenas inflexões para lá ou para cá. Veja-se o caso da candidata pelo Partido Verde, Annalena Baerbock, nas eleições previstas agora para 26 de setembro. Quando assumiu a liderança do partido, era a favorita. Com 40 anos, jovem para o padrão geriátrico da política alemã, deu mostras de alguma impulsividade, prometendo mudanças de rumo um pouco bruscas, por exemplo, fazer uma oposição mais rigorosa em relação à Rússia de Vladimir Putin. E esse, é claro, não desfruta de simpatias com a maioria do eleitorado alemão. Porém, o gás russo sim desfruta de simpatia, pois a política energética alemã depende das importações da Rússia. Resultado: Annalena e os verdes foram caindo nas pesquisas. Dos quase 25% que tinham, hoje se reduziram a inconfortáveis e modestos 17%. Ela ainda enfrentou acusações de plágio num livro publicado às pressas. As acusações não eram 100% convincentes, mas tampouco a ajudou. Assumiu a liderança a coligação conservadora da União Democrata Cristã, CDU, da atual chanceler Angela Merkel, e sua irmã siamesa, a União Social Cristã, CSU da Baviera. Mas, depois de 16 anos de reinado, entre aspas, na Alemanha e na União Europeia, Merkel não é mais candidata. Em seu lugar, concorre Armin Laschet, atual chefe de governo da província da Renânia do Norte-Westfália. Acontece que há mais um mas no meio da história. Laschet é uma incógnita. No começo da pandemia, por exemplo, teve uma atitude liberal, negando-se a impor restrições sanitárias na província. O resultado não foi muito bom. Depois, ao se tornar candidato, se aproximou das propostas mais rigorosas de Angela Merkel, dando uma guinada, portanto. Além disso, ele não tem o carisma da chanceler que ora deixa o cargo. Resultado: caiu nas pesquisas, saindo dos confortáveis 23% ou 24% para os incômodos 20% de hoje. Quem subiu? Olaf Scholz, o candidato do Partido Social Democrata, SPD, que depois de dormitar durante 16 anos à sombra da chanceler como parte de seu governo, se apresenta hoje como alternativa de oposição, desfrutando de quase 25% da preferência do eleitorado. Oposição? Ora bem, vejamos. Como parceiro da coligação que sustenta o governo de Merkel, Scholz é o ministro das Finanças e atual vice-chanceler. Pelas curiosas alquimias da política alemã, Scholz tornou-se candidato à continuidade das políticas da chanceler e, sobretudo, de seu estilo de governo. É a perfeita oposição situacionista, ou a situação oposicionista. A própria chanceler se sentiu na obrigação de esclarecer que a eleição de Scholz pode significar uma brusca guinada à esquerda, porque este poderia fazer uma aliança com, por exemplo, o PV e também com a Linke, bem mais à esquerda do que o SPD. Vai surtir efeito para barrar as pretensões de Scholz? É impossível dizer com certeza hoje qualquer coisa. O sistema eleitoral alemão prevê que o eleitor disponha de 2 votos, um no candidato de seu distrito e outro genérico no partido de sua preferência, e votos que não são vinculados, o que torna um tanto incerto o resultado. Pois uma parte dos componentes do futuro parlamento, o Bundestag, é eleita pelo voto partidário e na lista interna que cada partido tem previamente estabelecida. Desta vez, a resultante de tanto equilíbrio pode ser meio desequilibrada. Pela primeira vez em dezenas de anos, o governo alemão poderá se formar a partir de uma coligação com 3 partidos independentes, ao invés de 2, como é habitual. Hoje, a CDU-CSU, que conta como um único partido, e o SPD. A estabilidade alemã vem sendo ameaçada por desequilíbrios graves. Além do vai e vem da pandemia, as inundações terríveis de julho,
com quase 200 de mortos e milhares de desabrigados, além de cidades destruídas. Uma nova leva de refugiados provida da fracassada política no Afeganistão. Uma inflação anual que pode superar a casa dos 3,5%, coisa que para uma economia que se orgulhava de um índice próximo de zero, soa como as trombetas do apocalipse. De resto, fica também a incógnita do que o 26 de setembro vai significar para o continente, porque, sem dúvida, no reinado, novamente entre aspas, de Merkel, a Alemanha tornou-se o fiel da balança e o fio de prumo da União Europeia. Uma vitória do SPD poderia significar, de fato, uma leve inflexão à esquerda, com ampliação de programas sociais, outros relativos ao meio ambiente e aos refugiados. Ou poderia significar a confirmação da máxima de um dos personagens de Il Gattopardo, o Leopardo, romance de Giuseppe Lampedusa e filme de Luchino Visconti. Tudo deve mudar para que tudo fique como está. A ver.